O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. E aí, galera do Primeirão Ideal, quanto tempo faz que a gente não se vê, mas eu acho que a coisa está terminando. Daqui a alguns dias a gente vai estar se vendo de novo. E lembre-se que o mais importante é você manter-se vivo, né? Porque vocês têm muito ainda dessa vida para viver e eu espero que tudo dê certo e a gente está aqui para fazer aquele fechamento legal da apostila 1 para que a gente possa já entrar na apostila 2, porque vai ter avaliação. Depois vocês confirmem com a Patrícia, mas a gente vai fazer uma avaliaçãozinha sim, online, né? Ou seja, de forma remota, aí, como a gente está trabalhando. E faltava eu comentar com vocês alguma coisa relacionada a 2 povos da última aula. A gente tinha comentado sobre os hebreus, mas a gente não falou nada a respeito dos fenícios e dos persas, né? Começando pelos persas, que formaram, como você está vendo aqui nesse mapão que eu estou colocando para vocês, um dos maiores impérios em termos de tamanho, de extensão territorial de toda a história do mundo antigo, da Antiguidade Oriental. Lembra, né, que os persas eles vão se tornar a grande superpotência do mundo oriental, do mundo asiático, né, como você está observando nesse mapa, mas conquistando também áreas aqui do continente africano, como o Egito, conquistando aqui essa região, estou passando o mouse em cima, né, que é a chamada Ásia Menor, toda a região da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, a origem do Império Persa, né, a região da Pérsia, estou passando o mouse aqui para você lembrar, inclusive da capital, as 2 cidades mais importantes da Pérsia, essas 2 cidades aqui, a cidade de Persépolis e a cidade de Susa. E toda essa área aqui que pega o sul da Rússia, pegaria o atual Paquistão, Afeganistão, né, chegando até a Índia. Você está vendo aqui, ó, no finalzinho, aqui, o rio Indo, né, que seria o limite mais oriental, né, do Império Persa. Outro detalhe importante, pessoal, que você tem que lembrar, foi um império que conquistou povos muito diferentes. O exército persa era um exército gigantesco, né, como você está observando, a quantidade de regiões diferentes que eles acabaram conquistando ao longo de toda a evolução dessa civilização. Inclusive, eles vão chegar a entrar em choque com os gregos, que a gente vai estudar na apostila 2, a Grécia, que ficava aqui nessa região da Península Balcânica, né? Você percebe que os persas chegaram até a região da Ásia Menor. Onde eu estou passando o mouse aqui para você dar uma olhadinha, seria a região hoje da atual Turquia, né? Só para a gente se localizar, né? Essa área aqui vai ser a área que vai acabar entrando em choque com os interesses dos gregos nesse período que a gente está destacando aqui da expansão, né? Do crescimento do Império Persa. Outro detalhe importante, né, que você tem que lembrar em relação a essa civilização. A palavra persa, né, vem de Persis, ou Pars, ou Parsa, né, que é o nome do clã, da família principal desse grande imperador persa, o Ciro, que também, né, deu o nome da região, né, original ali, aquela região de Persépolis, de Susa, que era a Pérsia antiga. Inclusive, pessoal, o nome Pérsia, ele só desapareceu do mapa daquela região em 1930. Por quê? Onde hoje você vê o país chamado Irã, antigamente o Irã era chamado de Pérsia, né? Ele só foi batizado novamente com esse nome atual exatamente a partir de 1930. Então lembra desse grande conquistador, desse grande imperador dos persas, o Ciro, né, que deu origem e unificou esse grande império. 2 povos importantes, como você está observando nesse slide. Os medos, não é medos, tá? É medos mesmo. E os persas, que acabaram se unindo no governo do Ciro, você está vendo ali mais ou menos por volta do século VI, né, chegando no século V, mais ou menos 500 anos antes de Cristo nascer, quando o Império Persa já começa esse processo de expansão, que iria levar essa civilização a conquistar um território vastíssimo, né, se transformando naquela grande superpotência que eu destaquei para vocês. Outro detalhe importante, né, que eu coloco nesse slide, a estrutura da sociedade persa, né, normalmente lá em cima a figura do imperador ou do rei, né, tanto faz. Logo abaixo, né, o que você tinha? Os administradores locais, ou seja, como era um império gigantesco, o imperador persa dividiu esse império em várias partes. Cada uma dessas partes, né, dá uma olhadinha aqui nesse nome esquisitão que eu coloquei, né, para vocês, cada uma dessas partes a gente chamava de satrapia. Vou repetir, satrapia. Por isso que o administrador, o responsável direto pelo poder do imperador persa naqueles locais, a gente chama de sátrapa, né? O sátrapa nada mais é do que o administrador que vai ser escolhido pelo imperador persa, que representa o poder dele nessas regiões. Ou seja, por isso que ele era chamado de os olhos e os ouvidos do rei.
né, porque era ele que repassava todas as informações de todas essas regiões, né, desse império gigantesco que era o Império Persa. Né, o que você tem que lembrar? O imperador persa, para administrar um império gigantesco como esse, ele não tinha condições de fazer isso sozinho. Por isso, ele vai escolher os sátrapas, que administravam as chamadas províncias administrativas, ou satrapias, como eu destaco para vocês nessa questão da sociedade persa. Logo abaixo, né, do sátrapa estavam os nobres, os sacerdotes, os militares, comerciantes e a base social, né, camponeses e os escravos. Né? Por que escravos, pessoal? Porque os persas conquistaram muitos povos diferentes que acabaram formando esse império gigantesco que eu coloquei para vocês. Dois nomes importantes aí de imperadores persas, né, que fizeram esse processo de expansão acontecer. O Ciro, né, eu acho que foi o maior de todos, Ciro o Grande, como era chamado, conquistou toda a região da Mesopotâmia, a Babilônia, a Palestina, a antiga Fenícia, a gente vai falar sobre os fenícios depois, né, e depois o Cambises, né, que vai acabar conquistando o território do Egito, ou seja, submetendo os faraós ao poder dos imperadores persas nessa época, né, por volta ali do século V a.C. nascer. Da religião persa, eu destaco uma característica interessante, né, única dessa religião. A questão do dualismo, como a gente chama. Dualismo vem de dois, tá, pessoal? Dual. A religião persa vai ser a religião que traz essa ideia que a gente tem, essa concepção que a gente tem, né, de separação de bem e de mal. Né? Tanto é que eu estou passando o mouse aqui para você dar uma olhadinha, né? O deus do bem e o deus do mal. Esse dualismo que eu destaquei para vocês, que existia na antiga a religião persa. Ahura Mazda, o deus do bem, e Ahriman, o deus do mal. Outro detalhe importante, o nome dessa religião vem do nome do cara que fundou essa prática religiosa lá do antigo Império Persa. Né? O nome da religião chama-se Zoroastrismo, por causa da figura do Zoroastro, que é uma figura lendária, né? Ninguém sabe se ele existiu, né, de verdade ou não. E o livro sagrado dessa religião persa é esse livro que eu estou destacando aqui para vocês, chamado de Zendavesta, ou apenas Avesta, né, que marcou a religião persa. Essa concepção dualista, pessoal, ela vai estar presente em praticamente todas as religiões. No cristianismo está presente, no judaísmo está presente, no islamismo está presente. Então lembra, né, que a origem, né, estará ligada ao glorioso Império Persa. Aqui, né, uma das características da religião persa, os templos, né, que eles criaram. Essa foto, pessoal, ela foi tirada nas montanhas do Irã. Então, se você me perguntar, Daniel, alguém pratica o zoroastrismo ainda na atualidade? Né, com certeza no interior do Irã, nas pequenas vilas do interior do Irã, ainda você tem essa prática dessa religião muito antiga da época do Império Persa. E a decadência desse império, pessoal, ela aconteceu exatamente quando os persas entraram em choque com a civilização grega. O nome desse conflito chama-se Guerras Médicas. Não é que os médicos enlouqueceram, né, e começaram a pegar em armas e matar todo mundo. Médicas vem de Medos, lembra? Um dos povos formadores desse império gigantesco, né, que começou a entrar num processo de decadência. Por quê? Quem assistiu o filme 300 parte 1, 300 parte 2, vai lembrar que os gregos acabaram derrotando os persas nesse conflito, fazendo com que o império começasse a entrar em decadência. E logo na sequência vem o quê, pessoal? O domínio dos gregos sobre o Império Persa. Quem foi esse cara que conseguiu conquistar todo o Império Persa, montando um exército poderosíssimo, um grande conquistador, um grande general, um cara chamado Alexandre o Grande, ou também chamado Alexandre Magno, né? Eles são sinônimos, né? Magno vem de magnífico, né? Não é sobrenome, tá, pessoal? Né? Vem de magnífico. Alexandre o Grande conquistador do Império Persa, que fez com que essa civilização acabasse por desaparecer, né, da face da Terra depois desse choque, né, militar que eles tiveram com os gregos. Então, dos persas seria basicamente isso, né, que eu tinha para destacar para vocês. E dos fenícios, né, uma outra civilização que você está vendo nesse mapinha aqui que eu destaco, né, do mar Mediterrâneo, né, a Fenícia Antiga, estou passando o mouse aqui para você lembrar, né, a Fenícia Antiga está aqui, ó, as cidades mais importantes, né, dos fenícios, na cidade de Biblos, Sidom, Tiro, Ugarit, né, e outro detalhe interessante que já marca essa civilização de maneira única, né, eles foram excelentes navegadores, né, os fenícios foram os melhores navegadores do mundo antigo e os melhores comerciantes. Eles praticaram comércio em todo o mar Mediterrâneo e fora dele também. Você está vendo aqui, ó, essa setinha? Eles chegaram a fundar colônias onde hoje é a Inglaterra. Fundaram colônias aqui, ó, no norte da África, no sul da Espanha, na Itália, por todos os locais por onde os fenícios passavam, eles praticavam comércio, compravam e revendiam mercadorias de um ponto ao outro do mar Mediterrâneo. Né? Os navios mais presentes e constantes no mar Mediterrâneo nessa época eram os navios dos fenícios, né, como eu estou destacando para vocês.
Outro detalhe importante, onde fica a Fenícia antiga, Daniel, na atualidade? Né, exatamente onde está esse país aí que você está vendo a bandeira deles. Né, o Líbano, ao norte de Israel, na região da Palestina, seria a região original da Fenícia antiga. Outro detalhe que chama atenção na bandeira do Líbano atual. Essa árvorezinha aqui no meio, nada mais é do que o chamado cedro do Líbano. Essa é a matéria-prima, a madeira, que era utilizada pelos fenícios para eles construírem as embarcações, os navios que eles usavam para praticar o comércio em todo o mar Mediterrâneo. Outro detalhe importante, pessoal, o nome fenícios, né, vem de vermelho sangue dos corantes naturais que os fenícios vendiam nas suas atividades comerciais pelo mar Mediterrâneo. Então, a fenício, a origem básica, né, vem dessa palavra grega vermelho sangue, né, que você está observando. Por isso a cor vermelha lá na bandeira do atual Líbano também, né, uma das relações que você pode fazer. Outro detalhe importante, Daniel, por que eles não se dedicaram à agricultura? Se dedicaram à atividade comercial e à navegação. Basicamente porque a Fenícia tinha um solo montanhoso, um solo muito pobre para o desenvolvimento da agricultura, por isso eles se voltaram para o mar. Ou seja, né, o mar vai trazer o sustento, né, para a civilização fenícia. Por isso eles vão se dedicar à pesca, principalmente ao comércio marítimo e à extração de madeira, da onde eles tinham a matéria-prima para fabricar as suas embarcações. A estrutura social, né, dos fenícios. Principalmente, pessoal, eles tinham uma autoridade máxima, que era a figura do rei, e esse sufete, que era o administrador de cada uma das cidades. Outro detalhe importante, pessoal, olha essa palavrinha aqui que a gente vai falar sobre ela bastante quando a gente falar sobre os gregos. Os fenícios não formaram uma única civilização com um único rei. Cada cidade fenícia tinha sua própria organização política, ou seja, cada cidade era como se fosse um mini país. O que seria uma cidade que seria um mini país? A gente chama de cidade-estado. Então, o tipo de organização política da Fenícia Antiga, organizada em cidades-estados. E outro detalhe importante, em relação principalmente ao vestibular, pessoal. Se perguntarem alguma coisa para vocês sobre os fenícios, com certeza absoluta eles vão perguntar a respeito da grande contribuição cultural que eles deixaram. O alfabeto fonético, presta bem atenção, porque os fenícios não vão inventar o alfabeto, né? A escrita ela foi criada pelos egípcios e pelos povos da Mesopotâmia. Porém, o tipo de alfabeto que a gente utiliza na atualidade, no Ocidente, é uma contribuição direta dos fenícios para a gente. Dá uma olhadinha nesse slide aqui para você entender um pouquinho melhor o que eu acabei de falar. No Egito Antigo, você vai ter uma escrita baseada nos chamados hieróglifos, ou um alfabeto ideográfico, né? Você tinha desenhos das figuras que os egípcios queriam representar. Né? Eles não faziam letras, né, como a gente faz no nosso alfabeto. Já na Mesopotâmia, sumérios, acádios, babilônios, assírios, caldeus, toda aquela galera, eles inventaram a chamada escrita cuneiforme, que também vai ser utilizada na Fenícia Antiga, como você está observando aqui, principalmente na cidade de Ugarit. Só que as outras cidades da Fenícia, por serem independentes, né, terem aquela organização política baseada nas cidades-estados, eles acabaram facilitando, né? Digamos, eles acabaram resumindo esses caracteres. Olha aqui, ó, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, 350 caracteres. As letras do alfabeto de Ugarit, 30. Já as letras do alfabeto linear, que vai ser criado pelas outras cidades da Fenícia Antiga, apenas 22 letras. Isso aconteceu por volta de 11 séculos antes de Cristo nascer, por volta do ano 1100, o alfabeto fonético baseado em letras, não esse aqui é o cuneiforme, parecido com o da Mesopotâmia. Atenção, olha o alfabeto fonético dos fenícios. Dá uma olhadinha no tipo, né, de símbolo, né, você está vendo aqui a representação e a identificação de quais seriam as letras do nosso alfabeto que representariam esses símbolos fenícios. Né? Você está vendo aqui o B, o G, o D, como eram representados no alfabeto linear fonético da antiga Fenícia. E aqui a pronúncia dessas letras, né? O Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Zain, Shet, Tet, Yod, Kap. Né? Esse alfabeto vai dar origem ao alfabeto grego, alfa, beta, delta, ômega, que depois vai se transformar no nosso alfabeto latino, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, barararara, você já sabe qual é, ok? Essa é a grande contribuição cultural que os fenícios deixaram para a gente. Em termos de religião, eles eram politeístas, nada de especial. Os únicos especiais no mundo antigo, eu já tinha comentado com vocês, são os hebreus, né, que inventaram o monoteísmo religioso. Só um detalhezinho que chama atenção, ó. Eles faziam o quê? Sacrifícios humanos. Normalmente, Daniel, eles sacrificavam que tipo de pessoa?
crianças e donzelas, mulheres virgens, né? Porque seria o símbolo máximo da pureza que você estava oferecendo aos deuses que você acreditava. Esse deus aqui era bastante sanguinário, né? Baal, o deus Sol, principal divindade, né, dos fenícios, que gostava de um sacrifício humano como ninguém. Então lembra, outro detalhe que chama atenção, ó. Uma deusa fenícia, né? Astarteia. Normalmente as deusas, elas têm uma ligação muito forte com a terra, com a questão da fecundidade, né? Por elas darem a luz, né, aos bebês e principalmente a atividade agrícola, que não era tão forte, né, na Fenícia, como eu falei para vocês. Eles eram excelentes comerciantes e navegadores. Só uma curiosidade aqui para a gente encerrar, pessoal. Essa montanha que você está vendo aqui é a Pedra da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro, da onde o pessoal pula de asa delta, né? Só para você lembrar. A Praia do Pepino está aqui embaixo. São Conrado, ali a favela da Rocinha, bem pertinho dessa Pedra da Gávea. E aqui nessa pedra existem inscrições que muitos especialistas dizem que são inscrições feitas no alfabeto fenício. Pensa se isso for verdade. Imagina os fenícios navegando até o Brasil e desembarcando aqui muitos e muitos séculos antes do Cabral ter desembarcado. Segundo alguns especialistas, estaria escrito nessa inscrição Tiro, Fenícia, primogênito, Baal. Se isso é real ou não, a gente não tem outros elementos para analisar mais profundamente. Mas que os caras sabiam navegar pra caramba, eles sabiam. Espero que com essa aulinha a gente, né, fecha a apostila 1 e principalmente, pessoal, para a nossa avaliação, se não me engano, acho que vai ser a semana que vem. O que eu vou cobrar de vocês? De Egito em diante, certo? De Egito, tudo que a gente viu de Egito até os fenícios e os persas dessa aula de hoje, eu vou cobrar nas questõezinhas que eu vou elaborar durante essa semana, quando eu estiver de bom humor. Fiquem em paz, fiquem bem e lembre-se do meu recadinho. Mantenha-se vivo, isso é o mais importante. Beijos para todos, tchau, tchau. O Ensino Médio Ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.